Olá, você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook do PSB de Lages, ou você que acompanha essa live gravada ao longo do tempo. Aqui quem fala é Tiago Meneghel, atualmente na presidência do PSB de Lages, e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre a situação da pandemia no Brasil e no mundo e os desafios que se colocam para o retorno das aulas presenciais. Nós vamos à abertura, a vinheta de abertura da nossa live e, em seguida, daqui a 1 minuto, nós estamos de volta. Conseguir uma sociedade equilibrada, onde o desenvolvimento social e o econômico se apoiem, é possível. Mas nós sabemos que não é fácil. Não é fácil, não. A razão manda que a gente fique quieto no canto. A gente só caminha para frente se tiver a luz de um sonho levando a gente para lá. Pela primeira vez, na atormentada história humana, se fundissem a justiça e a liberdade. Isso, para mim, aqui é o socialismo. E é para aí que eu caminho, e é para aí que eu espero que o meu partido, o PSB, caminhe. E vamos saudar aí as pessoas que vão conversar conosco nessa tarde. Primeiramente, boa tarde, deputada Carmen Zanotto, presidente do Partido Cidadania em Santa Catarina. Agradeço imensamente a sua presença aqui nesse evento organizado pelo PSB. Também boa tarde, professor Gelson, presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, nosso companheiro do PSB em Santa Catarina. Professor Clóvis, seja muito bem-vindo, atual diretor do CAV UDESC. Boa tarde, professora Consuelo, ex-reitora do Instituto Federal de Santa Catarina, da Unicorreios. E muito boa tarde também à professora Vivian, psicóloga, coordenadora do curso de graduação em psicologia. Bom, o tema da nossa live é de interesse, eu acho que de parcela significativa da população. A questão da pandemia interessa a toda a população e a questão do retorno às aulas interessa aí a grande parcela da população. E, nesse sentido, eu gostaria de iniciar aí o nosso bate-papo, abrindo a palavra para a deputada Carmen Zanotto, para que ela nos fizesse aí um panorama da situação da pandemia atualmente no Brasil e no mundo. Boa tarde, deputada. Boa tarde, professor Tiago, boa tarde aos demais convidados que estão dividindo esse espaço com a gente, falando um pouquinho desse momento complexo que ainda vivemos do Brasil e no mundo com relação à pandemia. Eu gostaria, professor Tiago, de compartilhar rapidamente uma apresentação que será bem breve, com apenas alguns dados, para a gente não ficar apenas nos números, né? E nos acostumarmos com eles. Obrigado, lá, né? A gente está nesse retomado, e essa live que traz este tema é importante até para que a gente possa, então, juntos estar compartilhando. Tenho certeza que não será esta nossa reunião da tarde de hoje, né?
que vai resolver ou dar as diretrizes gerais para a retomada das aulas, em função da complexidade que nós temos neste tema. Mas o que nós estamos vivendo no país e no mundo, né? Nós, no ano passado, neste período, exatamente há um ano atrás, nós estamos vivendo e acompanhando a retornada, o repatriamento dos brasileiros que estavam em Wuhan. E nós olhávamos para Wuhan, para a província, de uma forma que nós não imaginávamos que isso chegaria no país nessa magnitude e nem que se estenderia pelo mundo como se estendeu. Quando a gente fala de número, gente, a gente precisa olhar para esses 244.765 óbitos até o dia de ontem, que já foram 1.308 pessoas. Esses números, por trás deles tem um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um tio, um sobrinho, um amigo. Então, a gente não pode apenas olhar para isso como números, né? E se nós formos comparar, por exemplo, com a nossa região serrana, para aqueles que são de lá da região serrana, é praticamente toda a nossa população da região serrana, em função desse quantitativo de óbitos, né? A população de Lages e mais um conjunto de municípios que, se porventura tivesse caído uma bomba e nessa população deixasse de existir neste período de um ano. Então, são muito complexos esses números e a gente precisa compreender o momento que nós estamos vivendo, inclusive desses números. Por que isso é complexo? Eu sou enfermeira de formação, estou fora da atividade, tanto educacional quanto assistencial, mas olha só para a gente ter noção. Quem que imaginava, eu lá, quando fui professora, a gente está aqui com o nosso presidente do Conselho Estadual de Enfermagem, o enfermeiro e professor, doutor Gelson, quem que imaginava, quando que na sala de aula a gente falou para os nossos alunos de que poderíamos viver uma pandemia e que a ida para salvar vidas significava também poder estar dando a sua vida para salvar outras vidas. Esses dados são do Conselho Federal de Medicina, aproximadamente 550 profissionais da área médica, e da área de enfermagem, 557 pessoas já foram óbitos. É claro que esses números, eles podem estar notificados, então a gente vai só durante os estudos que forem sendo realizados saber como realmente essa pandemia impactou na vida dos profissionais que foram trabalhar, salvar vidas e acabaram se contaminando e foram a óbitos, e nas sequelas dos trabalhadores da área da saúde, porque o dia a dia dessas pessoas está muito complexo, e acho que é uma partezinha que a gente vai falar na tarde de hoje, junto com o nosso presidente do Conselho de Enfermagem, o professor Gelson, em função da gravidade que é a saúde mental e física desses trabalhadores com a sobrecarga que eles estão tendo. E aí, nós tivemos a revisão, essa é a 4ª revisão do Plano Nacional de Operacionalização das Vacinas contra o Covid. Aqui é um desenho do Ministério da Saúde, definindo, então, os grupos prioritários, né? Pessoas com mais de 60 anos institucionalizadas que já foram vacinadas, pessoas com deficiência acima de 18 anos institucionalizadas que deveriam, e acreditamos que tenham sido vacinadas, indígenas, os trabalhadores da saúde. Nós temos um conflito grande entre os próprios trabalhadores. O que foi o entendimento desses trabalhadores da área da saúde, se foram realmente priorizados os trabalhadores da linha de frente, das unidades hospitalares, ou todos os trabalhadores considerados trabalhadores da área da saúde. Isso tem um impacto que em algumas unidades hospitalares não foram todos os profissionais que foram vacinados, acima de 90 anos, que felizmente a gente conseguiu, nas últimas 2 semanas, estar inserindo eles, 85 a 89 anos. E como a gente vai falar um pouquinho de professores, eu só queria mostrar a posição dos professores e o quantitativo de professores que nós temos para serem vacinados, então, dentro deste desenho revisado, que poderá sofrer alterações, né, que é o grupo de professores trabalhadores da educação no ensino básico, creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio e profissionalizante, e as escolas de jovens e adultos. Nós temos aqui 2.707
1.200 profissionais nessa categoria, e os profissionais de educação de nível superior, 719.818. Por que eu estou trazendo isso? Porque a gente tem aqui um conjunto significativo ainda, né, de pessoas que precisam ser vacinadas, que estão dentro dos grupos prioritários, que é, em especial, todas as pessoas com 60 anos ou mais, e as pessoas com menos de 60 anos, mais de 18, com comorbidade, que também precisam ser vacinadas, além das pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência permanente, privadas da liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade. Isso mostra para nós a complexidade que nós estamos enfrentando no Brasil, que não é diferente da complexidade que nós estamos vivendo no mundo, né, em função da escassez de vacinas. O que nós defendemos, eu enquanto enfermeira, enquanto parlamentar e membro da Comissão Externa de Acompanhamento das Ações de Combate ao Covid, que está trabalhando, atuando desde fevereiro do ano passado. Inclusive, no período de recesso, nós trabalhamos, e um dos temas, mesmo de forma informal, foi a questão da confirmação das mais 54 milhões de doses do IFA para o Instituto Butantan, que até janeiro não tinha sido confirmada, e felizmente, graças a Deus, nessa semana, o contrato entre o Ministério da Saúde e a Fiocruz foi assinado, e isso nos garante, então, entrarmos na lista de recebimentos do IFA, porque a disputa ela é mundial. Eu tive a oportunidade essa semana de participar de uma reunião na condição de acompanhar mesmo a reunião e não de palestrante, junto com grandes nomes como o Dr. Jarbas Barbosa, a doutora Margarete Dalcomo, pesquisadora, o Dr. Marco Krieg, a doutora Agenor Alves, que já foi ministro da Saúde, e o Akira, que já foi presidente da Fiocruz. E a grande demanda mundial, a partir da fala do próprio Dr. Jarbas, que está lá agora, né, nos representando na OPAS, é a necessidade de vacinas para o mundo como um todo, e os países com mais aporte de recursos já fizeram as encomendas de em torno de 70% da capacidade de doses que o mundo tem hoje para distribuir, ou seja, processar e distribuir. Com isso, a gente fica muito preocupado com os países menos favorecidos e com grandes populações que vão ter mais dificuldades de acesso às vacinas, e trazendo isso, então, para o Brasil, para a gente ter uma ideia, essa tela que eu estou apresentando é uma expectativa. Para a gente ver como é expectativa, esse material foi nos apresentado na reunião de quarta-feira com o ministro Pazuello, com os governadores. Na quinta-feira, nós já tivemos uma outra informação, que esses 9.305.000 doses de vacina que estariam sendo disponibilizadas até o dia 28 de fevereiro do Instituto Butantan, em função dos atrasos no recebimento do IFA, não serão disponibilizadas. Então, nós vamos ter aqui, segundo as matérias e as informações de quinta, sexta e sábado, ou seja, hoje de manhã ainda, essas confirmações estão se dando, um pouco mais de 4.700.000 doses de vacina. Com isso, essa expectativa que nós tínhamos de 11.300.000 doses, ela não está e não vai se confirmar até o final de fevereiro. Por isso que tudo aquilo que a gente tem de doses de vacinas da AstraZeneca, que chegarão prontas ao Brasil, ou AstraZeneca, que estarão sendo processadas pelo Instituto Fiocruz, assim como as do Instituto Butantan, da Coronavac, elas são expectativas de chegada até 31/3, até 30/4, e assim sucessivamente, como as vacinas que estão em processo de aquisição ou de discussão de contratos, que são, por exemplo, a vacina russa e outras vacinas que o Ministério, a própria Pfizer, que o Ministério está conversando e dialogando para aquisição. O que significa isso, gente? Significa que o mundo continua enfrentando
esta pandemia, alguns países com mais intensidade, tendo a necessidade, inclusive, de ações mais restritivas. Nós, do Brasil, iniciamos o ano com um olhar muito atento para o estado do Amazonas, e no mês de janeiro nós já falávamos sobre isso, que nós tínhamos que nos preparar e manter todos os leitos ativos do país, leitos extras Covid, de UTI e de enfermarias e centros de triagem, porque a gente precisa relembrar 2020 e cuidar muito de 2021 em função do que aconteceu no ano passado. E exatamente menos de 20 dias a gente está vivendo a situação que o estado do Amazonas e outras regiões estão vivendo, também aqui no nosso estado de Santa Catarina, em especial na região oeste de Santa Catarina. Então, a questão mais importante para a gente poder debater hoje é quando nós vamos conseguir vacinar os nossos professores. Eu não saberia dizer, porque isso vai depender do quantitativo de doses de vacinas. O que nós conseguimos conquistar é a inclusão dos professores e a busca cada dia mais de trazer os professores para serem vacinados o mais rápido possível, para que eles possam retornar às salas de aula com mais tranquilidade. Então, a situação ela é complexa, nós estamos vivendo uma situação no estado de Santa Catarina que ontem, por exemplo, já estamos vivendo o colapso de leitos de UTI também na Grande Florianópolis. Se nós pegarmos os desenhos das últimas semanas, em especial dos últimos dias, a gente vê uma mudança muito rápida. No país, repito, no país, vários outros estados, como Minas Gerais, estão já com os seus leitos praticamente 100% deles ocupados, o mesmo está acontecendo em Santa Catarina. Então, o cuidado precisa ser mantido de todas as formas, sempre que possível, porque a equipe de saúde está estressada, cansada pela sobrecarga e pelo comprometimento psicológico que eles estão enfrentando com o número de óbitos que eles estão vendo. Mais do que o número de óbitos, é a angústia também de você precisar um leito de UTI e você ficar aguardando horas e horas naquele leito de UTI, ou ter que entubar um paciente numa enfermaria ou num centro de triagem e saber que horas aquele paciente será removido para uma unidade especializada. Então, eu diria que nós estamos vivendo um momento muito complexo, lembrando que são pessoas, esses números, esses óbitos, essa média de mais de 1.000 óbitos por dia, são cidadãos, homens e mulheres, idosos, adultos que estão nos deixando e que poderiam ter muito mais anos de vida. Paralelo a isso, gente, não podemos nos esquecer de todas as demais doenças que nós estamos negligenciando ou não estamos tendo condições de atender, melhor dizendo, né, em função da necessidade de reservar leitos para o atendimento Covid. Então, nós estamos aí com 70% dos pacientes com câncer que não tiveram seus diagnósticos realizados, suspeita de câncer sem diagnóstico no ano de 2020, correndo o mesmo risco em 2021. E aí eu vou falar rapidamente sobre a grande demanda da retomada no Parlamento Brasileiro na semana passada, que foi a instalação da Comissão Mista do Orçamento. O nosso orçamento de 2021 não previa recursos e nenhuma ação específica para o enfrentamento do Covid. Nenhuma ação. O orçamento desenhado e apresentado para nós foi um orçamento baseado na Emenda Constitucional 95, aplicado em 2020, mais a correção do INPC. Isso não cobre nem as despesas de rotina e a implementação das ações de serviço de saúde de um exercício. Vamos imaginar o exercício de 2021 com as demandas represadas de 2020. Então, a situação é complexa na área da saúde. Consegui apresentar um requerimento, já foi aberta uma ação para o Covid em especial, mas nós precisamos da liberação em caráter emergencial de recursos para a área da saúde. Muito obrigado, deputada, pela sua primeira fala, muito esclarecedora. Peço um pouco de desculpas a quem está nos acompanhando. Logo no início, nós tivemos um pequeno problema, não conseguimos transmitir a vinheta de apresentação, de abertura da live,
Depois, o início da fala da deputada também ficou bastante picada, a fala, mas depois normalizou e a gente agradece. Eu acho que foi a tentativa de mostrar os slides, enfim, a internet não conseguiu atender muito bem às expectativas. Mas, passando aí a pergunta para o Gelson, nós tivemos aí nós estamos com várias pessoas participando da live, mandando abraços aí. Inclusive, já gostaria de registrar aqui o presidente estadual do PSB, Cláudio Vinhati, também entrou em contato comigo e saudou e agradeceu muito a participação de todos nessa live. E temos esse comentário. Boa tarde, sou o presidente, a Eliane Aparecida Ramos. Sou o presidente do PSB de Ouro Verde, sou professor e fico muito feliz com a preocupação do partido com a volta às aulas, sendo que o Oeste vive o pior momento da pandemia. Professor Gelson Albuquerque, professor aposentado da UFSC, atual presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina. Qual é o panorama de Santa Catarina? Como que você está vendo esse atual momento? Bem, primeiramente, eu queria agradecer o convite do Tiago, é uma honra estar aqui com a companheira minha de profissão, a deputada Carmen Zanotto, a Vivian, a Consuelo e o Clóvis. Eu acho que isso é um espaço muito bom, viu, Tiago, propiciado pelo nosso PSB de Lages, né? E aqui, é claro, eu estou presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, mas aqui, eu estou como um militante da área de saúde. Né? Inclusive, nós não tivemos até então, eu tenho participado de lives de todo mundo, de todos os partidos, e não há problema nenhum, mas em todos eu faço questão de dizer isso, porque para não confundir as estruturas de papéis que a gente tem, isso também me parece algo importante e fundamental. A situação do Estado de Santa Catarina, pelo dado enviado pelo COIS, pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde, agora há pouco, é estado gravíssimo em todas as regiões e apenas em apenas uma região que não é estado gravíssimo. Eu fiz, inclusive, uma pergunta provocativa agora, até porque é óbvio, né? O estado do Rio Grande do Sul já tem 11 regiões em preto. Eu fiz uma pergunta muito singela, afinal, se nós transpuséssemos a nossa matriz, porque cada estado tem uma matriz, não tem uma matriz nacional que define o estado da situação, cada estado fez o seu dever de casa, até porque a gente não teve uma articulação federal como deveríamos ter. Eu fiz uma pergunta muito singela. Se nós transpuséssemos os dados nossos para a matriz do Rio Grande do Sul, que está muito melhor do que a gente, em termos de controle da pandemia, é só pegar os resultados e dados, inclusive os próprios dados vacinais também, é importante dizer isso, apesar de terem recebido o mesmo percentual de vacinas que o Estado de Santa Catarina recebeu. A resposta que foi me dada é que nós estaríamos em preto. Eu estou dando um informe, que ainda carece de trabalho e estudo, e como professor eu não sou irresponsável de colocar dado sem ter uma fonte que me ampare, mas se isso é real, faltam medidas, de fato, mais enérgicas no controle, principalmente da circulação do vírus. E isso significaria termos que fazer uma discussão séria sobre a questão de como vamos começar com medidas restritivas. É óbvio. E aí, entrando no tema, vou dizer uma coisa muito objetiva, em que pese todos os dados que se tem, que a criança infecta menos, que morre menos, mas morre. Mais morre. Então, assim, se o dado de todas as crianças que internam por Covid, 5% perecem, vocês me perdoem. Eu queria ficar defendendo esses 5% o resto da minha vida, porque a gente que é pai sabe o que seria a perda de um filho. Então, assim, eu quero primeiro parabenizar os prefeitos, o Tiago e Carmen, que adotaram já de pronto a continuidade do ensino remoto. Quero parabenizar, porque é isso mesmo. Eu acho que, assim, nós vivemos um momento de debate em que usam agora a inclusão, a exclusão de parcelas de crianças em função da questão da educação, mas se esquecem, por outro lado, que essas mesmas crianças podem fazer o que aconteceu em Campinas.
podem fazer o que aconteceu em Curitiba com a abertura das escolas, que houve o aumento imediato do número de casos de Covid, de morte, perecimento por Covid. Então, assim, eu quero fazer esse dado, ressalto esse dado, porque ele é importante. Do outro lado, tem toda a discussão econômica e é real. Eu vi pela senhora que trabalha na minha casa, existiam 5 pessoas na casa que trabalhavam. Hoje é só ela que trabalha, todo mundo desempregado. Então, não adianta a gente ficar sentado numa cadeira acadêmica, às vezes, e dizendo, não pode isso, não pode aquilo. Eu acho que é possível, sim, a gente fazer uma relação de mercado, de estrutura aberta, mantendo o emprego, desde que se adote ações muito rigorosas e fortes do Estado naqueles que rompem e descumprem as regras sanitárias. É inaceitável que, em plena pandemia, durante o Carnaval, todo o Brasil viu os absurdos cometidos. Será que é normal ir lá e só dizer agora estou interditando isso? Quem trabalhou na área pública sabe o que vai acontecer, não vai acontecer nada. Porque as multas não serão aplicadas, se perderão pela esfera jurídica por anos, décadas, e acabou. Tem que ter prisão para as pessoas que estão fazendo esse tipo de coisa, porque isso é crime de saúde pública. Estão estimulando, sim, a contaminação das pessoas. E aí, me desculpe, mas assim, não dá para mais a gente aceitar autoridades que desrespeitam as regras sanitárias. O exemplo tem que vir de cima. Eu aprendi muito com a minha mãe isso. Minha mãe e meu pai, muito simples, meu pai mecânico, minha mãe costeira, mas dizia, meu filho, a gente tem que dar o exemplo. A gente tem que ser exemplo. Então, se eu prego o distanciamento social e as regras sanitárias, eu tenho que praticar isso. O problema é que nós temos um país que a grande maioria das altas autoridades sempre desacreditaram na questão da pandemia. E vamos falar a verdade, o número é muito duro. 244 mil mortos no Brasil. 244 mil vidas perdidas. Sabe o que significa isso? Desaparecer a cidade de São José. Ou desaparecer em um ano a cidade de Chapecó. Então, os números eles estão sendo banalizados. Para a gente está muito normal. Morreu mais 1.307, eu acho, ontem. É muita gente morrendo. Chapecó morreram 13 pessoas lá. É preciso impor limite, sim. E o Estado é que tem a obrigação de fazer isso. Está na Constituição. Quem é que tem poder de polícia? Quem é que tem poder de força? É o Estado. Se o Estado não age, será que nós vamos ter que ir para um confronto com aqueles que estão se armando o tempo inteiro? Comprando 2.000 balas por ano? Não vai dar. Isso é desleal. Isso é desumano. Então, assim, a situação é gravíssima no estado de Santa Catarina. Nós enviamos, enquanto Conselho Regional de Enfermagem, aí vou falar enquanto Conselho Regional, um documento consolidado com muitas propostas. Nós estamos com a nossa equipe de fiscais todas em Chapecó, desde o início da semana, fazendo uma fiscalização muito intensa, porque eu já sei o que vai acontecer. Eles vão contratar UTIs e vai ficar por isso. Quando na UTIs e leitos hospitalares de internação Covid. Enquanto isso, o ambulatório, a unidade de pronto atendimento, as unidades básicas de saúde, os ambulatórios, ficarão pessoas gravíssimas com pouquíssimos profissionais lá trabalhando. Então, nós determinamos uma fiscalização muito rápida, mas uma fiscalização também na atenção básica. Porque se não fiscalizarmos a atenção básica vai começar o efeito dominó, é o que eu tenho dito. Tem que segurar os dominós, não pode deixar esses dominós caírem em série. Para isso, tem que ter, sim, distanciamento social, usar máscara em todos os ambientes e respeitar as regras sanitárias. E quem não fizer isso tem que ser duramente atingido. Use-se a legislação a favor da massa de população. Eu queria, obviamente, encerrar minha participação aqui, estou dentro do meu tempo, mas quero agradecer mais uma vez e dizer que nós, enquanto militantes do Sistema Único de Saúde e do movimento sanitário, vamos continuar agindo, sim, porque é necessário reposicionar o Sistema Único de Saúde. Eu estou cansado de dizer em tudo que é live, reunião, assim, deixa o SUS vacinar. O SUS sabe vacinar, agora tem que ter vacina. E vou dizer mais, a população que se prepare, porque se nós não tivermos 70% da população vacinada até setembro, vocês me desculpem, nós não vamos sair dessa pandemia, porque as outras variantes que virão aí, elas vão tomar conta.
Nós precisamos enfraquecer rapidamente esse vírus, e isso só acontece com vacinação em massa e rápida. Toda a epidemiologia sabe disso. Então, temos que exigir vacinação já, e não é para dezembro, não. Tem que ser para agora. Não interessa se é o problema da vacina A, B, com contrato, sei lá o quê. Não podemos mais perder vidas. Não queremos que cheguemos ao final do ano com 500 mil de mortos. Não podemos admitir isso no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Gelson. Mas não te despede, não, ainda. Nós vamos ter mais uma rodada de bate-papo. Eu quero vocês interagindo. Mas passo agora a consideração aí da professora Vivian, porque diante desse cenário, né, nesse quadro que a deputada nos passou do Brasil e do mundo, e esse quadro triste e assustador de Santa Catarina, as aulas estão voltando, né? Então, exceto Chapecó, a rede estadual retornou na última quinta-feira, algumas escolas com 50% dos alunos em revezamento, outras escolas sistema híbrido, quem quer vai na escola, quem quer fica em casa, enfim, cada unidade escolar da rede estadual decidiu, mas as aulas voltaram. Em Lages, retornaram as aulas da rede municipal também, em algo semelhante, né? Deixando aí a família a opção de mandar a criança ou não para a escola. E o sistema e as instituições de ensino superior estão sinalizando aí, algumas já retornaram com as aulas práticas, enfim, vem sinalizando aí o retorno das atividades. E nesse momento, os profissionais da educação, algumas famílias e os próprios estudantes, né, vivem nessa incerteza de conviver com medo. E agora? Vou para a aula? Não vou para a aula? E se eu for para a aula e dali a 2 dias um colega meu é positivado para a Covid, como é que fica essa turma? Enfim, então esse medo está aí batendo a porta. Você, como psicóloga, como é que você vê essa situação? Como é que os profissionais da educação podem... Não é uma pergunta simples, não. Eu estou até com pena de fazer a pergunta, porque é uma pergunta sem resposta. Mas, enfim, como lidar com medo no nosso dia a dia? Boa tarde, Tiago. Boa tarde, deputada. Boa tarde, professores Gelson, Consuelo, Clóvis. Quero agradecer o convite, Tiago, convite da minha amiga Cirlei Rodrigues também, estar aqui trocando experiências com pessoas tão capacitadas. É muito importante tirar um momento para refletirmos sobre esse momento atual. E realmente, Tiago, assim, com essa pergunta a gente poderia ficar aí um dia inteiro conversando. Eu costumo dizer que nós temos os profissionais da saúde que são linha de frente, né, os enfermeiros, os médicos, isso inclui técnicos, e nós temos profissionais de linha de frente da área da educação, que são os professores. E a exigência neste período, ela se equivale desses profissionais. Então é importante olharmos com carinho também para os professores. Então é muito importante este momento e também vocês lembrarem de falar sobre os aspectos emocionais, que assim como todas os cuidados com as normas sanitárias, é muito importante nós termos o cuidado com a saúde mental. E dentro das escolas, nós não temos somente uma estrutura, ali de edificação, né? Nós temos pessoas, que foi também uma fala bem importante que a deputada Carmen trouxe, né? Nós somos pessoas e dentro da escola nós temos muitos atores envolvidos ali. Nós temos um aluno, só que nesse aluno nós temos a bagagem da família, nós temos o envolvimento do professor, nós temos a equipe gestora, nós temos toda a escola, merendeiras, as pessoas que estão cuidando do pátio, nós temos todos os atores dentro de uma escola e cada uma vem com sua bagagem.
E realmente, assim, este momento, nós não podemos considerar que foi um feriado prolongado, que foi um período de férias e começar como se nada tivesse acontecido. É importante, sim, a gente legitimar a ansiedade, legitimar os medos, as inseguranças. Uma semana as aulas retornam, semana que vem todos em casa, então ainda existe essa variável aí muito presente. Nós não podemos desconsiderar que, diante deste número, né, de 240 mil mortos, é impossível uma família não ter perdido um ente. É impossível uma família não ter perdido algum amigo, né, além de algum familiar. É impossível. Então, esse medo, essa angústia, ela está realmente presente, essa insegurança. E construir, diante do questionamento, construir espaços de escuta dentro da escola, uma escuta ativa. Uma escuta, né, ativa é você estar atento de corpo inteiro, de alma, às questões advindas. E essa escuta ativa, ela pode ser realizada pelos professores, pelos gestores, e não somente uma escuta com os alunos, mas o envolvimento com as famílias. Porque nós somos seres biopsicossociais e espirituais também, né? Então, nós temos todas essas dimensões. Então, a gente não pode descartar somente, não podemos considerar somente o biológico, nós somos todo esse conjunto. Então, nós trabalharmos com toda essa rede é de suma importância. Envolvemos a família, poder público, toda a sociedade, e esse espaço de escuta, esse espaço de levantarmos os anseios, as expectativas, o planejamento, né, como que está o planejamento, ser tudo muito claro. Isso pode minimizar os medos, minimizar essa ansiedade. Um outro aspecto que a gente tem que considerar é que no período anterior à pandemia, nós já tínhamos assim, números muito grandes de pessoas, de jovens com depressão, e também isso antes, né, período antes da pandemia. Então, e a gente considerar, agora eu vou trazer um dado que realmente, assim, ele é assustador, que o suicídio entre jovens, ele é considerado o terceiro, assim, num ranking, né, é considerada a terceira maior causa de morte. Então, perdendo para violência e acidentes de trânsito. Então, e o que acontece antes do suicídio? Né? Fatores emocionais. Então, esses fatores emocionais, eles não são trabalhados, eles não são minimizados. Então, isso num período anterior à pandemia. Agora, vamos trazer para a pandemia, em que tudo potencializou. As pessoas ficaram mais sensíveis. Isso não tem como a gente descartar. Algo que poderia ser pequeno, dentro da pandemia se tornou algo muito grande. Então são aspectos que nós precisamos sim estarmos atentos, tanto para os alunos e também para toda a comunidade escolar. Porque o professor, a professora, ela precisa estar bem para acolher os alunos. E nesse sentido também, nessa perspectiva da aprendizagem, nós temos que considerar que fatores estressores, fatores ansiogênicos, eles vão interferir nas funções executivas dos alunos. Então, eles vão interferir no desempenho da aprendizagem. Eu não quero dizer aqui que todos os alunos
voltarão assim, mas é algo para a gente pensar, para a gente refletir. E também um outro aspecto, né, é essa questão de que a gente não pode parar, a gente não pode começar de onde nós paramos. Terão diferentes níveis de aprendizagem, porque os alunos estudaram em casa, alguns com ensino remoto, alguns com os próprios pais. Os pais também, da noite para o dia, se tornaram professores. Então, precisa ser identificado qual é o nível de aprendizagem que aquele aluno está. Vai diferenciar em uma mesma série, em uma mesma classe, vai diferenciar muito de um para outro, né? Alguns podem ter mais facilidade, outros não. Então, nunca igualar eles, nunca igualar e comparar um com o outro. A gente tem que comparar eles com eles mesmos, né? Porque senão é mais um impeditivo de eles se sentirem bem dentro de uma escola que é um ambiente social, e dentro desse ambiente social que foi privado todo o ano de 2020. Então lembrar que a escola não é somente uma edificação, não é somente um prédio, e sim ela é feita de pessoas. Muito obrigado, Vivian, pela tua participação, pelas tuas palavras. A Vivian agradeceu o convite, a gente chegou na Vivian através da professora Cirlei Rodrigues, né? E o Gelson também tinha agradecido aí, me parabenizado pela live. Eu gostaria de dividir, eu estou aqui só fazendo a mediação, mas o tema da live, a estrutura, quem seriam as pessoas convidadas, isso tudo foi uma construção coletiva do grupo aqui do PSB de Lages. Então é uma obra coletiva, singela, mas que a gente realmente gostaria que contribuísse para a reflexão das pessoas. Bom, nesse sentido do que a Vivian veio colocando aí, da extrema complexidade que se tem nesse momento de volta às aulas, é muito possível que a gente tenha um clima organizacional, vou chamar assim, porque eu sou professor de administração, né, mas um clima do ambiente da unidade escolar muito ruim, né? E a gente sabe o quanto isso pode prejudicar a educação. Então, eu queria escutar a professora Consuelo Cielski, que é pedagoga também, falar sobre isso, sobre como, né, que os professores e os trabalhadores da educação podem trabalhar com essa situação. Microfone, só um instantinho, professora. Deixa eu abrir o seu microfone. Agora sim. Ok. Boa tarde, Tiago. Muito obrigada pelo convite de estar num debate tão polêmico. Deputada, nossa grande parceira do Instituto Federal, somos sempre muito gratos. Gelson, gostei demais de te ouvir. Clóvis, nosso amigo aí da UDESC, Vivian, um prazer estar aqui com vocês, como eu já falei, num debate muito polêmico. Mas antes, Tiago, até de falar de como que a gente pode trazer isso, eu quero trazer um pouco à tona da fala da deputada do Gelson, da Vivian, e dizer que neste momento de crise instável, nós não temos que abrir escolas. Nós temos, sim, que ter soluções para trabalhar com os nossos alunos de casa. Essa é a realidade, porque nós temos as experiências aí vivenciadas que quem está abrindo as escolas, eles já estão fechando. Então, eu penso que nós temos que trabalhar com a ciência, e aí a deputada sabe melhor do que nós, que temos que cuidar com as políticas institucionais que têm base na ciência, porque sem base na ciência, nós não temos uma educação de qualidade, e aí sim nós vamos ter uma pandemia maior do que nós estamos vivenciando, né? Porque a educação, ela é interativa, a educação, ela não é burocrática, e é isso que nós temos que entender. Eu sei que tem todo o lado dos pais, e hoje tem uma divergência de quem quer levar a aula, quem não quer levar, quem já está levando e está sentindo o problema, né? Até eu conversei antes de vir aqui, Tiago, com alguns pais, liguei para alguns colegas meus, e o que eles disseram?
eu estou levando os meus filhos para a escola, mas como que está? Tem o distanciamento social, sim, mas olha, quem é pai, quem é mãe, quem é professor sabe que uma sala de aula, eles não param quietos. O distanciamento social é no começo, mesmo com toda a recomendação. Máscara e gel, ok. Tem o horário do intervalo. Tu não tem como fazer esse distanciamento. Tem o horário da entrada e da saída. Tu tem que abraçar as pessoas. E daí o quê? Não pode nada, não é? Então, eu penso que nós estamos aí vivendo essa crise, né, com uma pressão muito grande para que muitas escolas já retornem, como já estão retornando, mas eu tenho muito medo, receio de um caos maior com essa volta em massa das instituições, né, de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior. Mas, no foco da tua pergunta, a questão que vemos hoje é trabalhar com diversas ações, que os alunos possam ter mais felicidade dentro da escola e voltar para a sua casa ainda mais feliz, e não com a atenção que eles estão indo, que os pais estão levando ele para as escolas, porque tem um sentimento de como que nós vamos, como que meu filho vai estar, que aí vem a questão cruzada. Tu vai para a escola, tu pode pegar o vírus ali, tu leva para o outro colega, o colega leva para casa, né? O teu pai, a tua mãe e a avó, todos ali ficam envolvidos. Eu penso que nós temos que ter mais segurança em tudo que nós estamos fazendo. E para isso, eu não gosto nunca de culpar ninguém. Eu penso assim, não, nós temos que achar solução. Mas eu penso que nós tínhamos que estar mais ligados, Ministério da Saúde com o Ministério da Educação. E a gente não vê isso. Nós vemos o Ministério da Educação num lado, o Ministério da Saúde em outro lado. Cada um vai falando e cada um quer possivelmente o melhor para a nação, mas de jeito. Um secretário da Saúde junto com o secretário da Educação. E a gente não vê essa integração hoje. Não digo só no Estado, não, em nível de Brasil. Então, se nós tivéssemos essa integração, nós teríamos melhores resultados dentro das nossas escolas hoje, que se abriram. Eu sei que tem a questão, já falei, econômica, que ela é muito forte, mas a gente tem que dar aí condições melhores. O país tinha que dar condições para que a gente possa ter a vacina urgentemente, e eu vi, a deputada já falou, e eu acompanhei, que os professores logo serão vacinados, mas esse logo é provavelmente até a metade final do ano, que daí agora não, agora faltou vacina, agora não tem, agora tem a segunda dose não veio. E como é que nós ficamos aí? Gente, o caos, eu penso, e não quero ser pessimista não, vai ser muito pior. Mas, diante disso, nós temos que ter, né, ver o lado bom no lado ruim, que é por meio da felicidade, das equipes pedagógicas da escola, né? O pessoal de assistente social, os psicólogos, os pedagogos, eles precisam ter um acolhimento. Mas vejam, aí nós temos o quê? Em muitas escolas, gente com idade já avançada, que está no período de risco, que não vai. Nós temos aí uma diversidade de doenças também que as pessoas estão se sentindo assim. Não venham dizer, e eu não admito, eles não querem trabalhar. Todos aqueles que estão em casa estão trabalhando sim, né? Eu vejo que eu dou aula também, os professores, os técnicos, todos estão trabalhando e fazendo o seu melhor. Mas, se forem presencialmente, é uma tensão. E essa tensão tem que ser resolvida como? A questão socioemocional, ela precisa ser resolvida com conversas, com diálogos. E como que nós vamos fazer, e é uma pergunta que fica muito em mim, como que nós vamos fazer isso dentro da escola com distanciamento social? Vamos trazer o aluno para uma sala e conversar? De que maneira? Se nós não podemos chegar perto, muitas vezes nem entende com a máscara o que conversa. Então, são questões muito sérias que nós estamos tendo hoje de pressão e que a gente precisa administrar. Nós da educação, os políticos, o pessoal da saúde, nós temos que administrar, e ninguém mais pode ficar olhando para o seu umbigo, ninguém mais pode ter um ego hoje elevado, né? Nós temos que pensar
todos juntos, como vencer a pandemia. E é por meio da vacina. Não tem outro caminho hoje. E nós já vivenciamos. Ah, não, mas é uma gripezinha. Não é. Vocês já falaram em amigos, em familiares. Hoje eu tenho diversos amigos que faleceram. Desde 20, 30 anos até 70, 80. Estão morrendo mesmo. E é uma tristeza muito grande. E por isso que eu penso que nós só vamos ter segurança com a vacina. Pedagogicamente, é ruim? É ruim, sim. Por quê? O aluno, a gente sabe que remotamente, ele não tem a interação como tem com o professor presencial. Mas nós temos formas aí de trabalhar um sistema, pode ser por videoconferência, mas eles não têm a tecnologia, não precisa só da tecnologia. A gente hoje bate muito, nós precisamos só da tecnologia. Tem outras formas. Na Itália, eles trabalharam muito com livros, né? E nós podemos trabalhar aqui também. Né? É claro que é um desacomodar-se, é um cruzar de braços diferente do que nós estávamos acostumados. E aí eu sei que nós estamos todos juntos imbuídos nessa causa. Viu, Tiago? Então, é a felicidade, sim, e trabalhar, nós não podemos esquecer nunca, e eu não esqueço do Paulo Freire. Até a xícara que eu estou tomando chá hoje é de Paulo Freire, que ele diz que quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. É uma troca de conhecimento. Essa troca pode ser remota e pode ser presencial. Quem hoje optou pelo presencial tem que tomar todos os cuidados. E aí vem, não fingir que o professor está ensinando, não fingir que o aluno está aprendendo. Isso é também um outro caminho que eu penso que leva à pandemia de qualquer jeito, se a gente não tiver um controle maior. Então, vamos cuidar, sim, né, com o estado emocional das pessoas. Eu sei que hoje muitas pessoas estão em depressão, estão em casa porque nós ficamos muito isolados e a gente tem que dar conta também disso. A escola, a educação precisa trabalhar, né, ver onde está a questão para a gente atuar, mas eu penso que vacina já é importante, sim, para que todos possam voltar com segurança e a felicidade, Tiago, reinar entre todos nós. É claro que ser feliz é você estar bem consigo mesmo, mas se eu não estou bem consigo mesmo, eu tenho que fortalecer isso junto aos outros e a gente fazer essa conexão entre todos os envolvidos na educação e na saúde, principalmente hoje, que está sendo um caos. A gente está vendo aí tantos médicos, amigos nossos, enfermeiros, estão indo embora porque se doaram às pessoas, ali ficaram na linha de frente. Então, eu penso que vacina, sim, é claro que é polêmico, né? Eu respeito quem acha que tem que voltar. Agora, eu também não admito que digam assim, as pessoas estão indo para bares, restaurantes, e por que não podem abrir a escola? É totalmente diferente, gente. Não tem nada uma coisa é tu ir para lá, tá consciente que tu vai pegar o vírus. Outra é tu querer aprender dentro de uma instituição que não quer pegar o vírus e vai porque tem aqueles inconsequentes. Então, é um caminho a seguir, é um caminho caminhando, que nós vamos, e juntos, com certeza, nós vamos encontrar aí logo a vacina. Eu sou muito otimista nisso, né, para que a gente possa estabelecer, sim, metas, rumos, que a educação se torne um processo efetivo de felicidade também para todos os desenvolvidos nela. Muito obrigada, Tiago. Muito obrigado, professora Consuelo. Né? E agora, professor Clóvis, sobrou o quê para nós falarmos? Sobrou nada, né? Está tudo dito. Não. Eu gostaria de botar na tela aqui, professor Clóvis, temos aqui uma interação também. Entendemos a gravidade da situação, porém acredito que não podemos generalizar a questão educacional, precisamos pensar nas diferenças entre as instituições, como cada gestor os conduzirá as atividades no ambiente escolar. Muitos alunos estão muito felizes em retornar, mas pergunto por que só as escolas precisam estar fechadas. Foi a fala da Consuelo ali no finalzinho, né? Mas o professor Clóvis é de uma instituição que tem aí muitas aulas práticas, o que dificulta ainda o trabalho educacional ainda mais. E aí, professor Clóvis, quais são os prejuízos
de nós não estarmos tendo as aulas presenciais, mas quais são as dificuldades de voltar à aula presencial? Qual é a sua opinião sobre isso, enquanto professor e enquanto gestor educacional? Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. Eu gostaria de agradecer muito pelo convite para participar desse debate com pessoas qualificadas. Gostaria de saudar a deputada Carmen, os professores Gelson, Vivian e Consuelo. Vivian sem N, sem o E, né, Vivian? Então, bom, nós estamos vivendo, Tiago, um momento que nós temos muitas perguntas e poucas respostas. Pouquíssimas respostas. Um momento obscuro, porque essa pandemia pegou o mundo numa situação onde é inusitada, né? Então, do ponto de vista educacional e na visão de um gestor, nós procuramos sempre seguir as normativas técnicas, científicas. E o que dizem? Isolamento social, use máscara, higiene. E nós estamos atualmente, né, trabalhando de forma remota. Então, isso foi um acordo com o nosso centro universitário, e assim como a professora Consuelo, que foi reitora do IFSC, a UDESC ela é uma universidade que ela tem 12 centros espalhados em 8 cidades de Santa Catarina. E isso dificulta muito a tomada de decisão, né, de como fazer isso descentralizado, sendo que o calendário acadêmico é único para toda a universidade. E isso, de certa forma, dificulta muito a tomada de decisão, né? Enfim, com relação à qualidade de aulas, uma unanimidade entre alunos, técnicos e professores, que esse modelo de atividade remota, de aula remota, a qualidade, ela cai muito. Isso é uma unanimidade, né? Então, o ensino em EAD, para uma instituição que tem 47 anos, como o Centro de Ciências Agroveterinárias aqui em Lages, onde nós temos professores que há quase 40 anos têm uma metodologia de pegar o giz e ir para um quadro, e depois ter que estar vindo para frente de um computador ministrar aula, isso muda consideravelmente. Então, é o desejo dos nossos professores de retornar o mais rápido possível para a sala de aula. Então, isso é um consenso, embora tirando as pessoas que tenham problemas de comorbidade, que coabitam com pessoas que tenham doenças, mas essa seguridade para um retorno nós só vamos ter quando chegar a vacina. Isso também é uma situação consensual. E quando a gente, de repente, vislumbra querer retornar presencialmente, a gente fica olhando as notícias e vendo que hoje a gente está com 240 mil mortos, já passamos de 240 mil mortos no Brasil. Um número, para mim, é uma calamidade. Eu acho que nós não precisaríamos ter chegado nesse número se tivéssemos tomado outro rumo, outras atitudes. E acho também que houve um erro crasso com relação à politização desse tema, porque houve uma dualidade de pensamento, nós não conseguimos unificar a nossa população com relação às tomadas de decisão com relação à Covid. Então, isso, até para nós, enquanto gestor, né, tínhamos problemas de manter a seguridade das pessoas que, teoricamente, tinham obrigatoriedade de estar visitando o centro, porque, assim, nós temos 4 cursos de graduação aqui em Lages, 6 cursos de mestrado, 4 de doutorado e uma residência em medicina veterinária. Então, as pesquisas, a geração de conhecimento tem calendário, né? Isso não podia parar. E a gente
não, de forma nenhuma, tentou obstruir a entrada dessas pessoas ao centro, mas a gente teve muita dificuldade de tentar fazer com que as pessoas entendessem que o uso de máscara era obrigatoriedade, que a questão do álcool gel, da higiene, sabe? E isso para nós foi extremamente dificultoso. E com relação ao que nós estamos fazendo, porque, sim, há professores que relatam, olha, eu estou extremamente estressado com essa situação de dar aula remota, muito estressado, incomodado, né? Todos estamos nessa situação. Mas aí eu reforço, quando a gente olha para o lado e vê a situação da pandemia, e vê que nós estamos entrando numa segunda onda, que nem terminou a primeira onda dessa doença, a gente tem que ter um pouco mais de paciência, né? E tentar sempre dialogar com as categorias. E é uma das coisas que nós aqui no CAV, né, nós procuramos toda semana discutir com os centros acadêmicos, com os nossos técnicos, com os nossos professores, quais as medidas, né, e como está a situação atual. Então, o que nós vislumbramos para o futuro? Nós começamos a discutir um plano de retorno de aulas práticas presenciais. Né? Então, muito provavelmente, quando retornarmos, e a gente não sabe ainda quando vai poder retornar com essa situação, porque, escutando vocês, eu vi que a situação, há uma perspectiva muito grande que vai se agravar. E se aqui Chapecó, a 300 quilômetros de distância, está numa situação calamitosa e não isolaram aquela região, extremamente complicado. Isso amanhã vai estar aqui. Né? Então, eu vejo Porto Alegre, uma bandeira preta, e como é que está o trânsito de pessoas entre essas regiões? Completamente liberado, está solto. Né? Ao contrário do que fizeram em Wuhan. Né? Então, assim, a gente está atento, nós temos um comitê na universidade, né, que está em contato com a Secretaria da Saúde, que nos repassa informações sobre qual é o quadro, mas a gente entende que assim que tivermos condições de retornar gradualmente ao ensino presencial, primeiramente com as disciplinas práticas, de forma organizada, né, a gente vai tentar fazer isso, mas primeiro nós precisamos um plano, porque tem várias disciplinas, eu vou dar um exemplo, o curso de medicina veterinária tem as disciplinas de técnicas cirúrgicas, que precisam ali estar próximo, né, acompanhando o professor, um do ladinho do outro. E aí a gente tem um decreto, né, da Secretaria da Saúde, desculpe, da Educação, que não permite a aproximação, né, com menos de 1,5 metro de distância. Então, assim, a gente tem que levar essa situação. Como vamos fazer esse plano? Então, cada disciplina, cada chefe de departamento vai conversar com o seu professor, né, de como fazer isso para a gente ter um plano, e esse plano vai ter que passar nos devidos conselhos, também ser aprovado pela Secretaria da Saúde do município, né, porque a gente também criou um plano de contingenciamento durante essa pandemia, né, que por ação do Ministério Público, né, a Secretaria de Saúde nos exigiu isso, né. Então, assim, não é uma situação nada fácil. Tá? Para nós, gestores da educação, é uma situação muito complexa. Mas, pelo menos na minha visão, nós temos que priorizar a vida. A vida é o bem mais importante que existe. E os recursos humanos de uma instituição é o maior patrimônio que ela tem. Os nossos professores, os nossos técnicos. Uma instituição de ensino, ela só se faz com gente capacitada, e nós precisamos preservar esse patrimônio, que são os nossos professores. E para um retorno seguro, nós só vamos poder voltar com essa chegada da vacina. Eu agradeço, Tiago, o espaço, né? Então a gente está sempre aí
disposto a colaborar naquilo que nos for necessário e aprender bastante com vocês aí, tá? Muito obrigado, professor Clóvis, pela bela aula. Bom, o nosso bate-papo aqui no Facebook do PSB Lages tem como nome 40 minutos de roda de conversa. E já são 1h05 de conversa, né? O papo tá bom. Foi só a primeira rodada de perguntas. Então, nós vamos ter que já passar para as considerações finais, né? Eu agora vou, inclusive, aí deixar aberto a ordem, até para se alguém já precisar sair, né? Porque nós já estouramos o nosso tempo e talvez vocês tenham outros compromissos. Então, quem quiser, abra o microfone e fique à vontade para comentar o que um colega colocou e para fazer as suas considerações finais. Se ninguém falar, eu faço que nem professor, aponto e chamo. Carmen, deputada, fique à vontade. Obrigada, liguei meu microfone. Primeiro, dizer que foram muito ricas todas as falas. Nós não temos uma fórmula para fazer todo o enfrentamento desta pandemia que seja única. Nós temos uma diretriz que, na medida do possível, precisa ser seguida, que é uma diretriz de melhorar os cuidados sanitários, que aí é desde a lavagem frequente das mãos até o uso da máscara e o distanciamento. Não dá para a gente dizer que os pais são obrigados a levar os filhos para a sala de aula, assim como não dá para a gente conseguir convencer a população de que tudo está praticamente funcionando normal, entre aspas, quando a gente vê as aglomerações. Então, para aqueles que não estão vivendo o dia a dia, é complexo entenderem isso. Quando a gente vê as praias lotadas, eventos clandestinos. Então, o que eu queria só deixar assim é que o plano de retomada precisa ser construído dentro de cada instituição, com os professores, com os demais colaboradores daquela instituição, a equipe das secretarias municipais de saúde, com a equipe de saúde do município. Não é uma coisa que tem que funcionar descolado, realmente precisa funcionar e as tomadas de decisão ser no coletivo, inclusive com os pais, permitindo àqueles pais que não queiram levar os seus filhos, que eles possam ter a possibilidade do ensino à distância. Esta pandemia está nos apontando as diferenças gravíssimas e acentuadas que nós temos no mesmo município e no mesmo nível de formação. Quando a gente tem a rede privada com uma estrutura de computadores, de professores que foram preparados, teoricamente, pelo menos são as informações que a gente recebe, para o ensino à distância, a rede estadual mais estruturada, e você ouve algumas questões da rede municipal que nem acesso na escola à internet os professores têm. E vamos lá, vamos para a casa das pessoas menos favorecidas. Aí sim que não tem nem como. É uma priminha que está ensinando ou ajudando aquele coleguinha ou aquele familiar a dar conta das atividades, das tarefas que receberam nos seus domicílios, quando foram buscar, inclusive, a substituição, né, da merenda escolar, porque algumas famílias precisavam, inclusive, da alimentação para manter os seus filhos. Então, que essa pandemia nos deixe de legado um olhar diferenciado e a gente procure reestruturar nossas salas de aula, as nossas escolas, dando segurança a quem está trabalhando e segurança àqueles que precisam estar nas salas de aula. Mas é muito complexo, gente. Eu vou dar o exemplo da nossa casa. Né? Nós somos 513 parlamentares. No ano passado, trabalhamos mais à distância, eu posso dizer, porque eu participei de 95% das minhas atividades foram presenciais em Brasília, e não foi isso generalizado com os 513. Nessa retomada, a gente não consegue assegurar o distanciamento. A gente se sente constrangido quando um colega vem abraçar e a gente tenta dizer, gente, a gente não pode, a gente precisa manter o distanciamento para dar o exemplo. Quem olha para a nossa casa vê que nós não somos exemplo, porque nós não respeitamos nem lá o distanciamento. Então, queria fazer esse apelo, é muito individual. Cada um tem que reforçar o autocuidado e esse cuidado dentro das nossas famílias. Porque, gente, para mim, a situação não é tão grave no comércio, por exemplo, ou na indústria, quando o transporte é adequado, com distanciamento, o refeitório é adequado e as condições de trabalho são adequadas.
Quando a gente faz, por exemplo, uma simples festa de aniversário e todos nós ficamos próximos da churrasqueira, sem máscara, porque a gente tem o copo de caipirinha ou tem o chimarrão na mão e a gente vai passando aquele copo. Então, a gente precisa redobrar o cuidado nas nossas casas. Eu queria fazer esse pedido. Redobrar, aqueles que estão nos acompanhando, vamos procurar redobrar o cuidado dentro das nossas casas para a gente poder minimizar. Eu não vou dizer que a gente vai estancar esse problema, mas eu acredito que possa minimizar um pouco essa situação complexa que nós estamos vivendo, lembrando que aquilo que estava na semana passada, mais acentuado no início desta semana em Chapecó, já está em Florianópolis, com 100% dos leitos ocupados, ou quase 100%. Então, não é uma coisa que demore muitos dias para mudar. Esse mapa que mudou da situação das regiões de Santa Catarina foi muito acentuado nos últimos dias. Então, a gente precisa reforçar isso, tá, gente? O cuidar em cada ambiente que nós estivermos presentes, quer seja nas nossas casas, nos nossos ambientes de trabalho e na sociedade como um todo. Eu ficaria aqui a tarde toda falando porque o tema é complexo e a gente não tem um desenho único para cada uma das escolas da rede municipal, estadual e particular, por isso que é um debate muito interno de cada uma das instituições com o seu coletivo de professores e colaboradores e os pais e alunos, né? Muito obrigado, deputada. Eu gostaria de manifestar aqui, não dando uma resposta, porque as respostas, elas estão sendo construídas, né? Nós estamos aprendendo ainda. Daqui a pouco, essa variante que está aqui já no nosso estado vai mostrar que a infectividade pode ser 60 vezes superior. Então, assim, a gente vai aprender a cada momento, né? Então, é preciso tomar muito cuidado com resposta pronta. Por exemplo, eu até acho que poderia se buscar, sim, alternativas para o funcionamento das escolas. Até acho. Mas desde que tivesse um transporte adequado, que fosse buscar a criança lá na casa dela e a levasse com segurança, por exemplo, até a escola. Porque o grande segredo, além da gente manter a questão das regras sanitárias, é a circulação de pessoas ser reduzida. Esse é um dos grandes objetivos. Quando você coloca que seja 1/3 das escolas, do volume de cada escola funcionando, olha o volume de pessoas que vão transitar. A outra coisa de por que manter a escola fechada, que foi o que respeitosamente a Jane colocou, está tudo aberto, só as escolas estão fechadas. As escolas estão fechadas, mas a educação continua. Eu quero dizer com muita tranquilidade, eu pude fazer uma opção de que minha filha não volta à escola enquanto eu não for vacinado. Mas a maioria dos pais não tem essa opção. E essa questão, na minha avaliação, precisaria ser discutida. Porque, assim, vamos falar a verdade também. Se ter alguém com comorbidade em casa me impedisse de trabalhar, os hospitais não teriam ninguém para trabalhar. Então, quando a gente fala genericamente, né, a gente parece que diz, olha, não dá. Mas os nossos colegas, 65 mil profissionais da enfermagem, que hoje estão trabalhando, eles têm família. E na família tem gente com comorbidade. Então, se essas pessoas, que são 65 mil, que circulam, mas que estão extremamente protegidas no seu ambiente de trabalho, quando retornam às suas casas, elas continuam fazendo aquilo que fazem dentro da estrutura hospitalar. Eu conheço colegas que estão há 11 meses dormindo na garagem, porque não pode se aproximar da família, porque tem um pai com comorbidade. Agora, imagine uma criança que vai para a escola, que contamina, mas não apresenta sinais e sintomas, volta lá para aquela casa que tem apenas um cômodo e que está toda a família e contamina o pai dela, ou a mãe dela, ou o avô dela. Às vezes são 7, 8 pessoas que moram em 1 ou 2 cômodos. Então, se a gente olhasse isso com seriedade, bom, vamos fazer o seguinte, vamos criar os hotéis, aqueles tradicionais de passagem, onde as famílias poderiam se abrigar. E aí talvez pudéssemos. A pergunta é que nós estamos de novo construindo a defesa da vida sem usar recursos. É isso que se está fazendo. Nós estamos regulando tudo por baixo. O EPI é insuficiente, então tu diz que a máscara A ou B é ineficiente. Mas a máscara A ou B é eficiente, mas não é utilizada por quê? Porque não tem.
Nós agora ficamos inventando todas as desculpas possíveis de por que não tem vacina. Não tem vacina porque o governo não decidiu, no momento exato, comprar as vacinas, como fez Israel, e que hoje está com a população já 70% dela vacinada. Não adianta me dizer também que é um problema de que Israel é um estado muito pequeno, é um estado com 9 milhões. Vamos dividir isso populacionalmente, o Brasil teria condições de também ter feito isso. Nós já fizemos em outras oportunidades, pergunte isso. Por que fizemos isso com H1N1 e não estamos conseguindo fazer agora? Era uma pandemia igual a que nós temos. É mais grave essa, mas aqui ela teve um fator diferente. O tratamento foi encontrado anteriormente. Então, se nós tivéssemos tratamento específico, não essa bandalheira que estão fazendo aí de tratamento precoce a rodo, entendeu? Que não significa atendimento precoce, e atendimento é medicações que não estão comprovadas ou já comprovadas que agravam a situação hepática dos pacientes, e agora os pacientes chegam com Covid e com problemas hepáticos. Então, por isso que eu defendo que as escolas ainda devessem permanecer, sim, fechadas, porque não é o momento de se abrir. Estamos abrindo todas as escolas praticamente no momento que o estado é gravíssimo, e se transpormos a matriz para outros modelos, já estaríamos em preto. E que aí nós deveríamos fazer o lockdown. Eu quero lembrar também as pessoas que nos assistem, me perdoa, o 40 mais 40 minutos, né, que a gente está fazendo, né, porque é 40 minutos mais 40, está ótimo. Mas dizer um fato, se nós não tivéssemos feito aquele lockdown que foi promovido em 16 de março, e eu lembro muito bem dessa data, que foi o dia que me aposentei, né, da Universidade Federal de Santa Catarina, foi dia 16 de março, nós teríamos 57 mil mortos em Santa Catarina, e não 6.980, que são muitas mortes. Então, as opções que nós tomarmos hoje vão refletir esses números daqui 14, daqui 21 dias. O que foi feito no Carnaval, nós vamos ver daqui 10 dias. Contem 10 dias. Contem 10 dias. Isso é epidemiológico. A ciência fala isso. Não é preciso ser mágico para dizer que daqui 10 dias nós vamos estar numa situação mais grave. Então, a restrição de circulação, ela é necessária e urgente. Gelson, muito obrigado. Permite, professor Tiago, rapidamente. As mudanças que nós estamos tendo muito rápidas nesses últimos dias vão levar a novas avaliações, eu não tenho a menor dúvida, de quem está à frente das orientações e das resoluções que estão sendo publicadas. O quadro tem mudado muito intensamente no país e eu acredito, sim, que poderemos ter mudanças, inclusive mais regiões como Chapecó, tendo a necessidade de fazer o lockdown em função dos fatos que a gente está tendo nessas... Vamos falar muito precisamente mesmo, nos últimos dias. É um crescimento muito rápido da taxa de ocupação de leitos de UTI no estado de Santa Catarina e no país. Isso vai levar, provavelmente, a alguma mudança nas regras que estão aí atualmente. Um outro dado, Carmen, me permite apresentar, porque é um dado impactante. Cada 30 dias que não temos vacina, se você somar o volume que deveríamos ter, numa projeção de 90 dias serão mais 90 mil mortes. Essa é a verdade. Essa é a verdade, são dados epidemiológicos. Então, assim, muita atenção, porque a campanha da vacina ela tem que pegar, tem que buscar, não interessa. Não interessa vacina A ou B, custa X, Y ou Z. Porque cada opção real que a gente está poupando, a gente pode estar matando uma pessoa. Afinal de contas, quanto vale uma vida? Né? As pessoas que aí estão vazando a madrugada, sem máscara, fazendo festa, devem saber que estão promovendo, sim, a morte dos seus pais, dos seus familiares, dos seus avós, e que devem ser responsabilizados também. Palavra aberta. Clóvis, vamos deixar as meninas para o final, Clóvis. Cadê? Opa. Deixa eu liberar o microfone do professor Clóvis aqui. Eu acharia que até que tinha que ser o contrário, né, Tiago? Não vamos inverter as ordens das coisas, as damas sempre primeiro. Mas, enfim, como eu falei anteriormente, a gente tem muitas perguntas a fazer e poucas respostas para dar.
A situação ela é extremamente complexa, né? E a gente precisa dos cuidados. E quando se trata de levar o que a ciência nos fala, que é o isolamento social, essa situação de retorno às aulas presenciais é uma coisa que nos preocupa, porque o retorno à aula presencial significa aglomeração, aglomeração significa proliferação do vírus, né? E assim, o CAVE, um exemplo, nós temos 70% dos nossos estudantes de graduação de outros municípios. Imagina o que seria para Lages trazer esse pessoal que é de todo o estado para cá. Então, a gente tem que pensar nessa situação da população local também, para proteger a população local, né? Então, nos nossos cursos de mestrado e doutorado, nós temos gente da América Latina, de outros países. Então, assim, o vírus iria estar circulando entre eles, entre nós, tal, e a situação poderia se tornar mais grave. Então, a gente tem que pensar sempre na consequência. E se há uma coisa que eu não coloco em risco, é a vida de alguém. A vida é a coisa mais sagrada que alguém possa ter. A gente sabe, mas os mercados estão funcionando, mas uma instituição pública ela é diferente, tem uma legislação que regra ela, e nós, em função dessa legislação, da burocracia que tem, se adoece um professor, como é que nós vamos fazer para substituí-lo? No mínimo 60 dias para um edital para substituir esse professor. Então, assim, trabalhar de forma remota, pelo menos a gente tem a garantia que a coisa está andando, né? Mas se voltarmos ao presencial, podemos ter uma situação aí extremamente complicada, arriscando a vida das pessoas e dos próprios estudantes, né, que a gente também tem que salvaguardar. E mais uma vez eu agradeço aí de estar participando de um debate com pessoas tão significativas da nossa sociedade. E a deputada Carmen, muito sucesso lá no Congresso, né? Parabéns pela luta que vem travando aí na defesa da saúde de todos os brasileiros. Muito obrigado, professor Clóvis. Vivian Consuelo. Professora Consuelo, deixa eu abrir o microfone. Isso. Pode falar, Cons. Então, assim, né, só fechando, então, Tiago, os desafios, eles são imensos. A gente não tem resposta pronta para muita coisa, não tem, né? Porque cada um age de uma maneira, pode ser que uma escola abra e se dê bem, pode ser que a do lado não, né? Mas eu acho que a gente vai ter que respeitar, né? Nós, como o professor Clóvis, o Instituto Federal tem um plano de contingenciamento também, as aulas estão funcionando, claro que as práticas não, e é muito temeroso ainda voltar com as aulas práticas, né? Porque, todo esse cuidado, porque, não fica longe, não fica. Tu está mexendo na mecânica, tu está na modelagem, tu está na eletricidade, e é realmente muito, muito perigoso neste momento. Eu sei que o pessoal está muito ansioso para voltar, mas que possamos voltar com mais segurança. Com um plano, sim, eu tenho lido, assim, alguns planos muito bonitos, mas eu sei que só no papel, a teoria, a prática, ela é mais difícil de ser colocada. Então, que sejamos aí conscientes, que fiquemos todos bem sensibilizados, aqueles que estão voltando, que realmente façam seu papel, aqueles que ainda não estão voltando, que construam coletivamente algo que, com a família, com os estudantes, todos os servidores dentro da instituição, possam conduzir este retorno, essa pós-pandemia, da melhor maneira possível para todos dentro da nossa sociedade. É esse o desejo, né? Mas que a gente tenha aí muito cuidado com esse retorno, que tenhamos aí segurança. Eu sei que não vamos ter, assim, a total segurança, mas que fiquemos aí atentos aos dados, que possa ter uma avaliação daqui um mês da volta às aulas, o que ocorreu, né, para que a gente possa ficar aí administrando todo esse processo.
e na instituição, nas instituições, nós temos essa obrigação, é obrigação nossa. E eu vou dizer uma frase que o Tiago lembra muito, que nós sempre falávamos: as pessoas estão em primeiro lugar. Muito obrigada, Tiago. Muito obrigado, Cônsul, pela tua participação. Professora Vivian, antes de você falar, vou botar aqui uma mensagem que a professora Cirlei, ex-secretária municipal de educação e que ajudou aí no seu convite, colocou aqui para a gente. A escola é gente, não é somente um espaço de concreto. Nesse espaço tem gente que precisa ser cuidado. Precisamos cuidar dos aspectos psicossociais de todo o coletivo escolar. Parabéns a Vivian por esse apontamento e todos os demais, né? Agradeço mais uma vez aí a Cirlei por ter nos ajudado a construir, ela e todos os colegas do PSB que nos ajudaram a construir essa live. Vivian, suas considerações finais. Obrigada, Cirlei. Então, eu vou trazer um pouquinho só do aspecto da Uniplac, como é o meu lugar de fala, e algo assim que eu considerei bem ponderado do reitor Caio, foi no sentido assim de pensar que a abrangência da Uniplac envolve desde Alfredo Wagner até Vacaria. Então, com esse pensamento é que nós não retornamos presencialmente ainda, toda instituição, somente em atividades práticas que são necessárias e, logicamente, guardando os devidos cuidados. Então, e turmas menores, por exemplo, tem outros cursos que têm essa característica, como o curso da medicina, que funciona como tutoria. Então, eles conseguiram também retornar presencialmente. Então, tem todo esse cuidado que é considerado, assim, que é o curso de medicina coordenado pela professora Cristina Subtil. Então, e outros cursos também, que tem turmas pequenas, também conseguiram. Então, existe assim, mas o retorno total da instituição ainda não ocorreu por conta dessa abrangência e das situações que são diferenciadas de cada município. E eu considerei também, assim, todas as falas foram muito importantes, foram bem reflexivas. E a professora Consuelo trouxe algo que eu penso também, que a saúde e a educação, elas são duas irmãs que não se conversam muito. Então, como é importante essas irmãs conversarem, né? E quem sabe, assim, nós também iniciarmos uma luta por este diálogo, que é muito importante. Hoje, na nossa live, nós vimos, o quanto a saúde e a educação são próximas. Então, como a gente precisa ter esse espaço também de fortalecimento. E outro aspecto também que eu acredito que foi comum em todas as falas é a questão da resposta pronta, que nós não temos resposta pronta, não temos mesmo. Então eu vou, para finalizar, trazer uma frase de Paulo Freire, em que ele diz: em uma das condições necessárias a pensar certo é não estarmos demasiado certos de nossas certezas. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Vivian. Muito obrigado a todos que participaram da live. Deputada Carmen Zanotto, nossa eterna gratidão. Quer uma última fala? Eu só quero fazer a minha homenagem e agradecer a todos os trabalhadores da saúde, porque a gente precisa todos os dias lembrar deles, gente. Quem está vivendo a situação mais complexa neste momento, além dos familiares, dos pacientes, são os trabalhadores da área da saúde, enfermeiros, técnicos, auxiliares, os profissionais da área da medicina, o pessoal da zeladoria, enfim, a esses homens e mulheres, a minha homenagem e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Parabéns. Muito obrigado, deputada, muito obrigado, Gelson, presidente do Corém, nosso colega. Teve um pequeno
Problema. Gelson, muito obrigado pela tua participação. Professora Vivian, professora Consuelo, professor Clóvis, muito obrigado. 1h30 de live, isso para um espaço online é muito tempo, mas tivemos aí uma grande quantidade de pessoas que nos acompanhou aí ao longo de toda a nossa conversa, e muitas outras pessoas, tenho certeza, irão assistir essa live ao longo do tempo que ela fica disponibilizada tanto no nosso YouTube como no nosso Facebook. Então, a todos, meu muito obrigado, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau.